A função m é dada em três formas diferentes. Qual a forma mostra rapidamente o ponto de interseção com o eixo y? Primeiro, vemos que esta é a maneira mais comum de escrever a equação do segundo grau, ou seja, você tem y igual a x² mais bx mais c. Essa é a maneira onde nós achamos o vértice de uma forma mais rápida. Normalmente, essa forma fatorada nós achamos as raízes. A primeira coisa que temos que examinar é a concavidade. No caso, aqui nós temos a concavidade voltada para baixo. Portanto, essa função do segundo grau é alguma coisa desse tipo. E nós queremos saber qual é o ponto que ela cruza o eixo y. Este ponto aqui. Para interceptar o eixo y, significa que x será igual a zero. Essa maneira comum, quando colocamos x igual a zero, esse termo desaparece e ficamos apenas com o menos 54, o ponto que ele cruza o eixo y, e é a maneira mais fácil. Você poderia pensar, peraí, mas se eu colocar por aqui? Neste caso aqui, você teria que colocar x igual a zero. X igual a zero ficaria menos 6 ao quadrado, daria 36, vezes menos 2, daria menos 72, mais 18, que daria menos 54, mas é a maneira bem mais complicada de se fazer. Essa maneira fatorada, você teria que colocar x igual a zero aqui, ficaria menos 3 vezes menos 9, daria mais 27, vezes menos 2, o que daria menos 54. Você também acharia. Mas, obviamente, a maneira mais fácil de você achar a interseção com o eixo y é a maneira comum, pois quando você coloca o x igual a zero, você já obtém de cara o ponto de interseção com o eixo y. Portanto, esta é a melhor alternativa. Vamos ver outra questão. A função é a mesma, dada de três formas diferentes. Qual forma revela mais rapidamente seu vértice? Nós já chamamos essa daqui, de vértice. Para acharmos o vértice, a concavidade é para baixo. Então, nós temos que ter um ponto, que esse ponto vai ser um ponto médio, onde vai dar o ponto de máximo. Ora, para dar o ponto de máximo, nós temos que o nosso A é negativo, a concavidade é para baixo. Então, esse termo aqui, qualquer que seja ele, elevado ao quadrado sempre vai dar um número positivo, multiplicado por um número negativo sempre vai dar negativo. Ou seja, qual é o termo maior que nós podemos ter aqui? Nós podemos ter aqui o termo maior é quando x menos 6, isso aqui for zero. Zero é o maior termo, pois todos os outros são negativos. Então, quando x for 6, 6 menos 6, 0. 0 ao quadrado, 0. Vezes menos 2, 0. E o y será 18, ou seja, o x será 6 e o y será 18, e esse é o nosso vértice, 6 e 18. Poderíamos achar por aqui? Poderíamos. Como é que nós achamos o vértice? Nós utilizamos aquela formulinha menos b sobre 2a para o x e menos delta sobre 4a para o y. Ora, delta vai ser b2 menos 4ac e dividido por 4a. E menos b sobre 2a é o mais fácil. Aqui você teria menos 24 dividido por menos 2 vezes 2. Menos 24 dividido por menos 4 daria 6. Você, sabendo que x é igual a 6, poderia substituir e achar qual é o valor de y. Não é a maneira mais fácil, e sim essa é a maneira mais fácil. Essa daqui, para você achar o vértice, você teria que achar primeiro as raízes, pois, sabendo as raízes, nesse caso aqui, seria 3 e nesse caso aqui seria 9. O x que vai dar o vértice é o x médio, ou seja, entre 3 e 9. 3 mais 9, 12, dividido por 2, 6. Aí você substituiria 6 aqui, ficaria 6 menos 3,
3, 6 menos 9, menos 3 vezes 3 daria menos 9 vezes menos 2 daria mais 18. Também é uma maneira que resolve, mas é uma maneira bem mais complicada do que simplesmente você achar o máximo. Na hora que você achar o máximo, que é o zero nesse caso, já que todos os números dão negativos, você acha qual é o y que vai ser o seu vértice. Ou seja, no caso, o máximo é quando x for 6 e o vértice vai ser quando o y for 18. Vamos ver uma última agora. Nós temos três formas diferentes, queremos os zeros da função, ou as raízes. Obviamente, a maneira fatorada é a maneira mais fácil, pois aqui nós temos os fatores multiplicados. E, ora, basta que um deles seja zero para que todos os outros sejam zero, ou seja, basta que x seja igual a menos 1 ou x igual a menos 11. E acabou, você já achou as raízes da equação, menos 1 ou menos 11. Essa daqui, que é a forma comum, você poderia resolver por Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a, é bem mais complicado. Você vai ficar com menos 36, mais ou menos raiz quadrada de 36 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 33 sobre 2a. É bem mais complicado. Esta maneira aqui resolve? Resolve. Você faria f de x igual a zero. Fazendo f de x igual a zero, você teria 3x mais 6 ao quadrado menos 75 igual a zero. Ou seja, 3x mais 6 ao quadrado igual a 75. Ficaria agora dividindo por 3 ambos os lados, x mais 6 ao quadrado igual a 25, que é 75 dividido por 3. E agora você teria duas raízes. Uma, x mais 6, raiz positiva de 25, ou seja, x mais 6 igual a 5 e x mais 6 igual a menos 5. Daqui você tira aqui x mais 6 igual a 5, você tem que x igual a menos 1. E x mais 6 igual a menos 5, você tira aqui x igual a menos 11. Pode se resolver por aqui? Pode se resolver por aqui, mas a maneira mais fácil, sem dúvida nenhuma, é a maneira fatorada.